Olá, eu sou Roberto Serra, diretor da agência UEMA de Inovação, Empreendedorismo e Relações Institucionais. Estamos aqui hoje acompanhados do Paulo Calçada para um bate-papo sobre inovação, empreendedorismo, cidades inteligentes. Estamos fazendo essa transmissão diretamente do maior evento de inovação do Nordeste, o chamado NEON. E essa transmissão ela tem o suporte da Tálamo TV, da Smart Media e da Marandu Talks. E ela será colocada à disposição de todos os interessados em todos esses canais, além do canal do Sebrae. Eu, então, gostaria de agradecer ao Paulo pela sua disponibilidade em vir bater esse papo conosco, agradecer a ele por também fazer parte dessa história que se estabelece agora aqui na cidade de São Luís, a partir da realização desse evento. Ele é, sem dúvida alguma, um marco, um divisor de águas na construção do ecossistema de inovação em nossa cidade, em nossa região. E eu, então, passo a palavra para o Paulo para que ele próprio se apresente, diga quem ele é e o que faz para que a gente introduza essa conversa. Olá, meu nome é Paulo Calçada, eu sou CEO da Porto Digital e também chair do Council of Cities do OASC, que é uma rede europeia, uma rede mundial de cidades que tenta utilizar a tecnologia para se desenvolver. A Porto Digital é uma associação que funciona como uma espécie de agência de inovação da cidade do Porto. É uma associação entre a cidade do Porto, o município do Porto, a prefeitura do Porto, com a universidade e com a empresa que faz a gestão do nosso método de transportes públicos. E, como referi, funciona como uma agência de inovação, ligada à tecnologia, ligando à gestão de inovação, desenho de serviços, àquilo que são os desafios que tem a cidade. E esse é o grande trabalho que nós temos vindo a desenvolver. A participação aqui no vosso evento tem sido espetacular, pela possibilidade que me tem dado de conhecer também muitos dos projetos inovadores que vocês têm aqui na zona do Maranhão, no Brasil também. E tem sido uma oportunidade também boa para partilhar muito do trabalho que nós temos vindo a fazer no Porto e também nesta rede OASC que está a ser agora construída. E é muito esse o meu papel. Excelente, Paulo. Pelo que você falou, o Porto Digital na cidade do Porto, ele reúne especialmente três vetores daquilo que nós conhecemos na teoria como a tríplice hélice. A iniciativa privada, representada pelas empresas locais e também o poder público, estabelecido a partir da Prefeitura Municipal da cidade do Porto, e a universidade. Como que você avalia a participação desses vetores, desses atores no desenvolvimento local a partir da inovação? É fundamental, essa receita é fundamental para que efetivamente se tire proveito de todo o potencial que a inovação e a tecnologia possuem, criando impacto real, direto, naquilo que é a forma como a cidade é gerida, naquilo que é a forma como conseguimos melhorar, tornar mais eficientes os serviços públicos e, ao mesmo tempo, trabalhando com os investigadores, com os pesquisadores da universidade e com as empresas, criando valor económico direto. Portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre, por um lado, trabalhar no setor público, com o setor público, para o setor público, na melhoria dos seus serviços e, ao mesmo tempo, garantir que se está a desenvolver novas empresas, startups, a criar uma lógica de sandbox de experimentação para que se explorem os desafios que a cidade tem, se procurem soluções sempre alavancadas depois de uma lógica de modelo económico que pode ser aproveitado pelos empreendedores. É a receita que eu digo que é base para que qualquer ecossistema se consiga desenvolver. E é muito isso que nós, nos últimos anos, temos procurado desenvolver na cidade do Porto. Por um lado, esta ligação à universidade, não é? A fonte de conhecimento, a cidade enquanto motor de desafios, todas aquelas áreas altamente complexas que se têm que interligar, que são geradoras de problemas, e depois as empresas, as startups, os empreendedores, que dando soluções para estes desafios, aproveitando o conhecimento que é gerado na universidade, conseguem resolver os problemas e depois replicar estas soluções noutras cidades, noutros ambientes, e isso é muito aquilo que nós procuramos. Você avalia que a universidade, de maneira geral, ela está sendo proativa em relação a essas questões que estão
colocadas como dores da sociedade, a ponto dela própria, por si mesma, ir em busca dessas soluções, se associando com startups? Ou é necessário que iniciativas como a da agência, do Porto Digital, provoquem a universidade para que ela ofereça essas respostas? Eu, antes de estar na Porto Digital, estava na universidade e era business developer, portanto, tinha a responsabilidade de desenvolver um negócio num centro de investigação. Portanto, fazia a ponte entre o conhecimento que era gerado na universidade e aquilo que era o potencial de criação de negócio ou de resposta a desafios que esse conhecimento tinha. Não é? Portanto, estava muito do lado da universidade. A universidade tem a sua autonomia, tem a sua estrutura. A Universidade do Porto tem uma área de inovação, tem uma área dedicada às startups, uma aceleradora de referência em Portugal, a UPTEC. Portanto, tem toda a sua autonomia. O que nós achamos que, quando foi lançado o desafio para nos juntar à cidade e trabalhar também agora como é que nós aproveitávamos o conhecimento da universidade do lado da cidade, o que nós achamos foi que, nos temas que dizem respeito à cidade, era muito importante que a cidade liderasse. Isto é, que não fosse empurrada pela energia, pela vontade de fazer diferente que os investigadores tipicamente têm, mas que tivesse a capacidade de liderar no sentido de identificar de forma muito clara e objetiva quais são as suas necessidades. Okay? Porque só dessa forma é que conseguimos ter um impacto real, duradouro, okay? Garantindo, obviamente, que o investigador, que o cientista, que aquele grupo de investigação também tem ali um espaço de experimentação, de risco, não é? Porque nem sempre o trabalho que o investigador faz tem que gerar resultados palpáveis. Às vezes o falhar é importante porque nos permite seguir um outro caminho, não é? Nós também temos essa noção que isto não é só usar a universidade para quase prestar um serviço à cidade, não. Há aqui uma responsabilidade da cidade de criar oportunidades também para falhar, não é? Isso é importante. Mas, acima de tudo, nós também tínhamos que conseguir gerir do lado do município, do lado da prefeitura, a expectativa que estávamos a gerar nas nossas equipas. Okay? Porque não há nada pior do que entusiasmar uma equipa que é responsável por tapar um buraco na estrada, ou por tratar melhor os animais que estão no canil, ou por tratar melhor os jardins, entusiasmá-los com uma nova tecnologia, com uma nova ideia de fazer as coisas e depois não ser capaz de dar continuidade. Okay? Isto vai fazendo com que se perca a energia do lado das cidades, com que as pessoas se frustrem. A primeira reação, sim senhor, vamos fazer assim. A segunda é ok, mas fizemos e eu agora não vejo benefício direto. Não é? Então, ao montarmos esta estrutura do lado da Porto Digital, o que é que nós procuramos garantir? Procuramos garantir que se mantém um efeito duradouro desta inovação que vai sendo introduzida. Nunca esquecendo o tal espaço de sandbox em que o investigador pode falhar. Okay? E nós sinalizamos isso. Mas, acima de tudo, a nossa prioridade é trabalhar internamente com as equipas e dizer assim, ok, para gerir uma ocorrência temos esta plataforma, temos esta nova tecnologia, temos agora a inteligência artificial, pode nos ajudar. Sim, senhora, temos que ter internamente a Porto Digital depois conhecimento, uma estrutura altamente competente para, quando o investigador termina o trabalho, publica o seu paper, faz o seu doutoramento, continua a sua vida, mas nós temos a capacidade de reter esse conhecimento e dar continuidade. Nós não temos uma equipa muito grande, cerca de 40 pessoas, mas temos 3 doutorados. Portanto, para nós é importante ter pessoas com doutoramento, com capacidade de liderar também muito estes temas. E, portanto, já somos nós que estimulamos também, dentro daquilo que é a nossa capacidade, a universidade para desafios até disruptivos, não é? Para desafios que são diferenciadores, e fazemos isto porque estamos muito perto dos problemas, porque conseguimos ir avaliar, porque também conseguimos fazer algum research interno, não é? De validação dos conceitos, e portanto vamos criando aqui uma espécie de plataforma de colaboração muito, muito saudável. Portanto, resumindo, a universidade, toda ela, tem um potencial único, não é? Tem o seu papel, nós cumprimos aqui uma pequena, somos uma pequena peça nessa grande máquina que é a universidade, mas achamos que acrescenta valor para a cidade, mas também para a universidade. Só para dar uma última nota que é importante. O presidente da Porto Digital é o vice-presidente da Câmara. O presidente do Conselho da Assembleia Geral, que é o órgão máximo da associação, é o reitor da universidade. Okay? E um dos nossos administradores, eu sou o administrador executivo, sou o CEO, um dos nossos administradores é também o vice-reitor da universidade. Nós temos que ter uma presença muito forte da universidade na estrutura, okay? Dando-nos independência, dando-nos autonomia, que isso é muito importante, não deixar que a cidade lidere. Okay? Isto não é mais um espaço da universidade, isso é importante, e essa relação tem que ser muito saudável e muito discutida. É um espaço do município em parceria com a cidade. Só mesmo para terminar, a estrutura funcional
o município detém 80% da nossa participação, 80%, para ficar claro que é um instrumento de políticas públicas. Mas depois, no final do dia, como tudo se resume, a pessoas. E, portanto, é muito importante que as pessoas conversem, que estejam todas muito satisfeitas com este modelo e que a coisa se desenvolva. Excelente. Embora, então, essa seja uma ação predominantemente pautada numa política pública, numa ação de governo, ela tem o epicentro e o celeiro de geração de aplicações, de soluções, a partir exatamente dos conhecimentos gerados nas universidades. Queria lhe perguntar, como que você avalia o papel das universidades enquanto epicentro de geração de conhecimentos aplicados, comparando o caso de Portugal, do Porto, com outros países da comunidade europeia? Em toda a Europa, as universidades são pivotais, são centrais naquilo que é o desenvolvimento da sociedade. Tem havido, e eu tenho essa experiência de ter estado na universidade, eu era Business Developer do Centro de Investigação, mas fui também diretor executivo de um centro de competências para a área das cidades do futuro, para a área das Smart Cities, num projeto financiado pela Europa. E, portanto, tenho muito esta noção do que é a geração de conhecimento e a capacidade de transformar esse conhecimento em impacto real na economia. Quando eu digo impacto real, ninguém põe de parte todo o impacto no médio e longo prazo que a geração de conhecimento do lado das universidades tem. Mas na Europa tem havido uma procura de mudar um pouco a forma como se investe em ciência, pela dificuldade que se identificou no passado de transformar, por exemplo, essa ciência em grandes empresas globais. Os Estados Unidos, por exemplo, são muito mais capazes de criar um ecossistema que projeta as suas empresas para o mundo. Não é? É mais fácil todo aquele modelo. E na Europa isso não tem acontecido. Nós geramos muito conhecimento, é investido muito dinheiro globalmente, porque não sei se sabem, a Europa tem um programa de financiamento global para a inovação, ao qual concorrem todos os países de forma igual, ok? E tipicamente são parcerias entre as empresas, as universidades, e estamos a falar de projetos muito grandes, de dezenas de milhões de euros, tipicamente. E esse programa é um programa muito importante, mas a Europa tem sentido que depois, como resultado final, não saem tantas startups que depois crescem rapidamente. Não são conhecidas muitas startups a nível global que neste momento venham da Europa. Há áreas onde nem sempre se sabe, mas o core do conhecimento é europeu. As máquinas que produzem os chips em Taiwan, não é? Os chips que estão nos nossos telemóveis, que estão nos nossos computadores, o maior produtor de chips é Taiwan, mas as máquinas são produzidas na Europa, são desenhadas, produzidas, a ciência europeia. É um produto holandês, não é? E ninguém sabe. A ARM, que é uma empresa que desenha chips, que estão em todos os nossos telemóveis e agora também nos nossos computadores, é também uma empresa europeia. Vende depois propriedade intelectual, uma empresa inglesa, vende depois propriedade intelectual que a Samsung, a Sony, a Microsoft incorpora nos seus chips. Há muitos casos de sucesso, isso não há dúvida, não é? Mas precisávamos de mais. Portanto, é necessário fazer esse shift, essa mudança, não é? Entre a capacidade de gerar conhecimento e o seu impacto económico. E isto é transversal na Europa. É transversal na Europa no sentido de que acontece em Portugal, como acontece na Holanda, como acontece em França. Não é? Obviamente que a escala de Portugal, quando comparado com IMEC, que é um centro de investigação belga, ou o Fraunhofer, a escala em Portugal é diferente, somos 11 milhões de habitantes, a economia não é tão pujante quanto isso, a escala é diferente, mas temos a capacidade de gerar conhecimento, de participar ativamente, liderando muitos destes projetos europeus, que são muito importantes. Um exemplo muito interessante do que se passa no Porto, nós temos um centro de investigação, o INESCTEC, de propósito, antes de vir para aqui, estive num evento que organizámos, que nós chamamos o Dia da Inovação, onde moderei uma conversa entre o vice-presidente da Câmara, que também é engenheiro, muito orientado para a inovação, é quem lidera a estratégia de inovação na cidade, e o presidente da administração desse INESCTEC. O INESCTEC tem cerca de 1000 pessoas, 1000 investigadores, dezenas de milhões de euros de projetos, todos eles projetos europeus de forma muito ativa. Portanto, resumindo,
o trabalho que as universidades têm que fazer em Portugal não é tão diferente daquilo que é o trabalho que as universidades pela Europa fazem, não é? Em rede, sempre em rede, o modelo que nós encontramos no Porto, e obviamente sou suspeito que estou a falar do nosso modelo, em que a cidade também tem um papel importante, através de um veículo como este, que é Porto Digital, é um modelo relativamente inovador e que outras cidades têm procurado desenvolver. Há outras cidades que têm instrumentos como este, por exemplo, Helsínquia tem o Fórum Virium, que é uma iniciativa que nos inspira muito. Há outras cidades que têm instrumentos parecidos, mas que tenha toda esta componente tecnológica, de gestão de inovação, orientada para o cidadão, não é tão fácil de encontrar. Então, o que é que nós temos conseguido? Também ocupar um papel importante nestes projetos europeus. Okay? Nós temos, neste momento, um pipeline de cerca de 8 milhões de euros de projetos europeus nos quais nós participamos muito ativamente. Não arrastados, mas liderando, que isso é muito importante. Porque o que acontecia, como eu estava a dizer há pouco, é que a cidade ia arrastada para os projetos, porque depois não tinha a capacidade de reter o conhecimento. Com a estrutura que montamos na Porto Digital, nós somos capazes de estar nos projetos com os nossos desafios e com as competências, com os tais doutorados que falei, com a equipa que está motivada para participar nestes projetos. Implica muitas viagens, muito trabalho ativo, mas é muito importante porque depois nós conseguimos incorporar aquele conhecimento nos serviços que vamos desenvolvendo. Excelente. Eu fiquei curioso para saber se existem articulações ou do Porto ou de algumas iniciativas da comunidade europeia de interlocuções, por exemplo, com países como Israel, onde a gente já percebe uma alavancagem muito grande dos ecossistemas de inovação em nível global, ou mesmo com os Estados Unidos ou China. Existe toda uma dinâmica de colaboração global, apoiada pela Comissão Europeia e, obviamente, pelo Governo Português e, obviamente, também pela cidade portuguesa. Nós temos desde o início, e começando, se me permites, pela camada da cidade, não é? Desde o início que a cidade do Porto, o atual vice-presidente, o vice-presidente Filipe Araújo e o vice-presidente da Câmara, Rui Moreira, são muito orientados para esta lógica da internacionalização, para esta lógica da cooperação, numa lógica de partilhar o que fazemos, mas também numa lógica de aprender. E foi uma alteração muito grande na estrutura municipal, esta ideia de que nós temos que ativamente trabalhar fora da cidade. Okay? Felizmente, passados quase 8 anos, nós conseguimos ver o impacto disso, não é? Conseguimos ver o impacto disso pelos projetos que desenvolvemos, pela capacidade que temos em reter o resultado desses projetos na nossa estrutura. Felizmente tem sido positivo, mas foi também graças à capacidade visionária, não é, do nosso Presidente da Câmara, do nosso Vice-Presidente, que perceberam a importância desta lógica de internacionalização. Numa fase inicial, a cidade não estava preparada para isso. Porque é que agora vocês vão a Londres, a Amsterdão, à Colômbia, ao Brasil? Felizmente, passados estes anos todos, conseguimos mostrar que foi muito importante. Não é? A nível da cidade, há essa aposta de abertura, de diálogo. É cansativo, as equipas exigem muito das pessoas fazer 17 horas de avião, como eu fiz, com todo o gosto, ou fazer, periodicamente, quando chegar ao Porto, vou para Bruxelas, ou fazer todas as viagens a Bruxelas, ou a Amsterdão, ou a Helsínquia. A equipa tem que ter um mindset muito próprio para estar sempre a mexer-se. E, acima de tudo, um pensamento no que é que eu estou aqui a fazer e de que forma é que isto se enquadra na minha estratégia. Isso é muito importante, ok? Porque no final do dia, se todas essas viagens não se traduzirem em parcerias, em novos projetos, em validações de conceitos, a coisa não está a funcionar bem. Isso é muito importante. Depois, no nível nacional, Portugal tem programas de cooperação e no nível europeu há muitos programas de cooperação. Obviamente que todos estes programas que nós fazemos a nível local estão muito ligados aos programas europeus, são muito exigentes, mas mais uma vez, com o alto patrocínio do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, nós conseguimos vir à Colômbia, com a cidade de Pereira, que é ali perto do Medellín, partilhar com eles alguns das experiências que nós temos desenvolvido no contexto do Porto, pago pela Comissão Europeia num projeto de cooperação. Os colegas de Pereira estiveram no Porto também a trabalhar connosco, numa lógica de partilha total. Nós também aprendemos, e esse foi um projeto, uma parceria europeia. Fizemos isso nas viagens que fiz a Brasília, também para partilhar algumas das experiências que nós temos de trabalhar. Há muito esta preocupação da Europa. Com os Estados Unidos, com Israel também. Eu não sou tão adepto desse movimento com estes países em que há um forte desenvolvimento do ponto de vista das startups. Aqui eu posso ser um bocadinho polémico, porque nem todos concordam com esta visão, que é os mercados como o mercado americano ou como o mercado de Israel, de startups, são mercados complexos,
Porquê? Porque tipicamente os investidores desses mercados querem que as nossas startups se instalem lá. É uma fuga é uma perda de capital humano, capital intelectual, e isto é uma preocupação que as cidades europeias começam a ter agora. Havia esta ideia do Silicon Valley, de vamos para o Silicon, aprender como é que se faz com Silicon, lá que se investe, a partir de lá que se cresce. Está errado. Não é? Obviamente podemos aprender muito, aprenderemos muito com o que se passa nos Estados Unidos, com o que se passa em Israel, mas temos que conseguir depois desenvolver isso localmente. E isso também é uma mensagem para o Brasil. Eu tenho conversado muito com startups daqui. Ontem estava um painel a ajudar a avaliar algumas startups e quase todas estavam com a preocupação de se internacionalizarem, de irem para os Estados Unidos, de irem para a Europa, e tem um mercado gigante à porta. E a primeira pergunta que eu fazia é assim: que clientes é que vocês já têm no Brasil, que é um país de 250 milhões de habitantes, que é uma economia gigante com os seus desequilíbrios, com as suas diferenças, mas é um mercado que deve ser explorado. Na Europa acontece exatamente a mesma coisa. Muito interessante que você tenha feito essa advertência, esse alerta, porque nós temos um mercado inexplorado em muitas áreas e é impressionante como as iniciativas de startups tendem a querer iniciar um processo de internacionalização sem nenhuma consolidação no mercado local e sem geração de desenvolvimento regional, por exemplo. Então, valeu muito a pena você ter feito essa observação, porque isso já serve aqui de alerta para quem está pretendendo fazer uma alavancagem a partir de um processo de internacionalização. Mudando um pouco de perspectiva nessa conversa, você tem atuado também dentro de uma rede de smart cities na comunidade europeia e, naturalmente, que os ecossistemas de inovação são fundamentais num processo de construção, de estruturação de ambientes urbanos com essa natureza, engajados e com absorção de mecanismos, de dispositivos para facilitar a vida do cidadão, integração de serviços de maneira geral. Em que medida você avalia que as construções desse ecossistema de inovação e de empreendedorismo contribuem para uma reestruturação significativa das cidades no mundo como um todo? Uma pergunta complexa. Melhor, a pergunta não é complexa, a resposta é que tem múltiplas áreas diria que podemos explorar. Já estou neste universo das Smart Cities há alguns anos. Ontem o professor Dado Schneider dizia que ainda estamos todos na nossa adolescência, porque isto que vamos todos viver até aos 150 anos e que a nossa vida, se olharmos para a adolescência como um terço da nossa vida, que estamos todos nós, nesta idade dos 40 e muitos, ainda nessa adolescência. Portanto, eu sinto que ainda tenho muita energia pela frente, apesar destes anos todos que já desenvolvi nas Smart Cities. E isto para dizer que eu, como venho da universidade, não é? Como venho de um centro de investigação que fervilhava em conhecimento, em ideias espetaculares para mudar o mundo, não é? E como depois tive a oportunidade de ver alguma frustração na capacidade em, de facto, mudar o mundo. Não é? Porque não se muda o mundo com um belo paper. Não é? O belo paper é a semente. Não é? Nós temos que a plantar para que depois ela cresça. Se eu produzir um belo paper, é uma semente de conhecimento, é verdade. Há um outro investigador que vai olhar para aquele belo paper e, com base naquele belo paper, vai produzir mais conhecimento. Mas estamos a falar de conhecimento aplicado, estamos a falar de conhecimento que é suposto ser aplicado nas cidades. Não é? Falaríamos da mesma forma se fosse falar na saúde, ou na tecnologia de ponta, na biotecnologia. Aqui, olhando para as cidades, o principal cliente somos todos nós. Não é? Somos todos nós, que no dia-a-dia precisamos de nos mover mais rapidamente, de garantir que há inclusão social e por aí adiante. E, portanto, essa fase inicial deu para que eu percebesse muito bem que é preciso andar um pouco para trás, okay? Para sermos mais realistas na forma como vamos introduzindo essa tecnologia no tecido das cidades. Okay? E, portanto, ali em 2010 a 2015, houve um grande boom comercial das Smart Cities. Não é? As grandes empresas, todas elas tinham PowerPoints extraordinários sobre como é que as cidades vão ser transformadas com tecnologia. Não é? Tudo era maravilhoso.
mas era muito longe da realidade. Nós temos um exemplo muito interessante. E de que realidade é que nós estamos a falar? Estamos a falar da realidade que não é Barcelona, na realidade que não é Paris, na realidade que não é Londres, porque cidades como Londres, Paris, São Paulo, não há muitas, não é? A maioria da população no mundo vive em cidades de média dimensão, não vive em grandes metrópoles como esta. A maioria da população, ao contrário daquilo que nós achamos, não é? As megacidades não são onde vive a maioria da população. E, portanto, é preciso perceber que essa capacidade de vender o sonho da tecnologia a transformar as cidades e transformar mesmo as cidades é uma grande diferença. Portanto, o exemplo que eu ia falar era, nós temos uma grande empresa americana que criou um use case espetacular de Smart Cities em Barcelona. E depois tinha uma dificuldade muito grande, que era quando ia vender aquilo às outras cidades, às cidades reais, não é? Porque Barcelona só há uma, o que a maioria das cidades diziam era: nós não somos Barcelona. Esqueça lá o PowerPoint em que os primeiros slides são que espetacular que é o trabalho que estamos a fazer em Barcelona, porque nós não somos Barcelona. Os problemas que nós temos, por muito comuns que sejam, não são os problemas de Barcelona. E nós adoramos Barcelona, temos um ótimo trabalho com a Barcelona, não é isso que está em causa. O que está em causa é que temos de ter a capacidade de levar todos estes projetos que são desenhados para cidades referência para o terreno. Destas redes, como a rede OASC, permite colocar no mesmo tabuleiro realidades muito distintas, okay? E tentar encontrar ali uma base comum entre todas essas realidades distintas. Sendo que também é importante que se perceba que, por muito que esta plataforma comum que se constrói de referência tem um limite, não é? Não dá para encaixar em todos os contextos essa plataforma, até porque quando se olham para os dados como a base para se transformar a cidade, é preciso que exista uma determinada dimensão, e depois também podemos falar um bocadinho sobre isso, como as cidades se devem interligar, com as cidades de menor dimensão, como é que elas devem cooperar. É muito importante isso, não é? Alguém me dizia ontem que há cerca de 5.400 municípios no Brasil, mas só uma porcentagem pequena é que tem mais de 80.000 habitantes. E uma porcentagem pequena, são cerca de 10% desses 5.400 é que tem mais de 80.000 habitantes. Todas as outras têm menos de 80.000 habitantes. Portanto, a cooperação entre as cidades é muito importante. As redes são fundamentais para que essa cooperação exista. Não só numa lógica de cooperação institucional, okay, política, depois uma cooperação entre as pessoas, portanto, os técnicos, e depois uma cooperação tecnológica. As plataformas têm que ser capazes de conversarem entre si. Isso é muito importante. E dito isto, as redes são de facto fundamentais para que a escala local, não é, sinta impacto desta escala global que em certa medida vai moldando a forma como nós pensamos as cidades e como elas se devem desenvolver. Muito bem. Dessas observações que vocês têm feito a respeito do que há de comum como padrão para o desenvolvimento de estruturas de Smart Cities, o que você poderia destacar como sendo hoje demanda que poderia ser objeto das iniciativas das startups que podem induzir, de repente, algumas empresas à atuação? Eu acho que é importante que todas as startups tenham presente que ainda não há um mercado de Smart Cities, ok? Como, por exemplo, existe um mercado da indústria automóvel, onde eu sei que quando desenvolvo uma roda, não é? A roda não é muito diferente da roda do carro do lado, não é? Tem as suas características, mas a Michelin ou a Pirelli não desenvolvem 1001 pneus diferentes, não é? Obviamente que têm uma grande gama de pneus, mas eles acabam por se encaixar na maioria dos carros, não é? Os carros tipicamente têm 4 portas ou 3 portas, se encontrarmos que a mala tem uma porta. Há ali um conjunto, tem um volante, tem uma caixa de velocidade atual, há ali um conjunto de interfaces que estão muito definidos com uma indústria que se desenvolveu nos últimos 100 anos. Não é? As cidades não é bem assim, até porque, tipicamente, elas organizam-se de formas ligeiramente diferentes. Okay? E, portanto, para um empreendedor que entra nas Smart Cities, frustra-se tipicamente porque cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Portanto, 5.700 clientes, se todos eles forem um caso muito diferente, ou todos estão dispostos a pagar muito dinheiro para que eu possa fazer projetos à medida,
ou então nós vamos ter que trabalhar numa lógica de normalização dos interfaces, da forma como organizamos. Okay? E, portanto, esta é uma primeira nota para todos os empreendedores que querem trabalhar na área das Smart Cities. É um mercado com enorme potencial, mas é um mercado que merece uma atenção especial, porque ainda não estamos, não é um mercado ainda suficientemente maduro para que seja fácil de ver um produto e começar a trabalhar. Pronto. Dito isto, não estamos ainda lá, mas estamos quase. Okay? Estamos quase, porque em 2015 escrevi um white paper com os colegas de Santander e de Amsterdão, em que tentávamos explicar como é que uma tecnologia, que o Brasil também está a aproveitar, chamada Fireware, como é que essa tecnologia pode ser utilizada nas cidades. 2015, estamos em 2023, já passou muito tempo. Hoje em dia, uma boa parte das cidades já usam esta tecnologia para desenvolver os seus produtos. O que é que isto permite fazer? Permite com que um empreendedor, quando quer desenvolver um produto, já pode olhar para este tipo de tecnologias como a base para desenvolver o seu produto. Okay? No caso do OWASP, nós focámos muito em desenvolver um conceito de mecanismos mínimos de interoperabilidade. Okay? Quer isto dizer que eu não vou entrar muito em componentes técnicos, mas é importante. Desenhou-se uma arquitetura tecnológica que tem as peças, a toolbox, as rodas, o volante, o motor, que o carro tem que ter. Não é? A cidade já não tem uma solução completamente feita à sua medida, com todas as peças desenhadas, são 3 rodas em vez de 4. Mas tem a base. E, portanto, para um empreendedor hoje em dia já é mais fácil chegar a uma cidade e dizer assim, olha, isto é o modelo de referência que vocês devem seguir. No caso em particular que vocês querem resolver, é esta peça, mais esta peça e esta peça que eu vou pôr a funcionar para dar resposta ao vosso problema. Okay? Portanto, já existe essa maturidade hoje em dia, principalmente através destes mecanismos mínimos de interoperabilidade. Esses mecanismos mínimos de interoperabilidade são a cola entre estas peças todas. Okay? Portanto, o que lá está dentro, eu só sei que faz qualquer coisa, é um motor, não é? Esse motor há de estar ligado aos eixos do meu carro e esse eixo é como mecanismo mínimo de interoperabilidade com as minhas rodas. Okay? E, portanto, eu só sei que vou fazer o motor vai ter que se encaixar ali no tal. E é um pouco esta ideia de que os empreendedores hoje em dia já têm um ecossistema no qual podem começar a trabalhar e no qual o risco é muito menor do que era há um par de anos atrás. Não é? Pronto. E em termos de casos concretos que os empreendedores podem trabalhar, há muita coisa relacionada com a monitorização ambiental e vocês no Brasil têm vivido muito isso, as cheias, as chuvas repentinas, a capacidade que temos ou não temos de informar as populações, muita monitorização, sensorização, há muito espaço de trabalhar aí, não é preciso inventar a roda. Já se pode ir à nossa prateleira das várias peças, pegar nos sensores, ligar aqueles sensores a um motor, a um context broker que recolhe informação em tempo real, que tem alarmística, que avisa a população. Isso já é possível acontecer. Tem toda a lógica da gestão das ocorrências, da forma como eu vejo um buraco na rua, como é que eu canalizo aquela informação para o meu município, como é que o município consegue operacionalizar as equipas para ir para o terreno. E depois toda a verdadeira transformação digital dentro dos municípios, dentro das organizações, que é toda uma tendência mundial, a transformação digital. Agora bem, a inteligência artificial muda um pouco isto. A forma como os municípios mudam os seus processos para os adaptar à tecnologia e a forma como normalizam. Nós temos muito essa experiência no Porto, que tem sido muito interessante. Nós estamos a desenvolver uma plataforma de gestão operacional e a base é que aquela plataforma tem que servir de forma transversal para todas as equipas. Não importa se a equipa está a operar uma máquina que vai tapar um buraco, ou a operar uma máquina que vai resolver um problema no jardim, ou a operar um equipamento, alguns no canil. O que importa é que há uma linguagem comum que é utilizada por todos. E isto foi difícil, porque as equipas, se as cidades acham que são todas elas diferentes em si, as equipas dentro de uma organização também achavam que eram todas muito diferentes. O trabalho da Porto Digital tem sido trabalhar com as equipas dentro desta linguagem comum, portanto, utilizando o verdadeiro poder da tecnologia na mudança do seu comportamento. E, portanto, tem sido também uma área de atuação importante e onde eu acho que as startups podem explorar oportunidades. E depois toda esta lógica da inteligência artificial, que é uma lógica muito importante e que eu acho que também há aí um espaço para, de forma séria, e eu digo séria no sentido de que não vamos vender coisas que sabemos que não vai ser possível, não é? Para que os empreendedores ajudem as cidades
as organizações a modernizarem-se e a tirarem proveito da inteligência artificial. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. O Paulo Calçada daqui a pouco vai ter 2 exposições a fazer nesse evento e uma delas ele vai tratar sobre parcerias dentro do ecossistema de inovação que podem levar ao desenvolvimento local. E eu queria que você pudesse nos falar, por sua experiência, é possível superar a dependência do poder público para que ele, quando ele precisa tomar as iniciativas de agrupamento para a formação de parcerias, ou a gente precisa ficar esperando por ele? É uma pergunta difícil, essa não é complexa, é difícil. Olhando para o que é Portugal, Portugal é um instrumento de políticas públicas. Okay? Portanto, quem define as políticas são os políticos. Nós implementamos essas políticas. O cuidado que temos que ter é procurar que as políticas sejam desenhadas no médio e longo prazo e criar contratos que garantam que essas políticas têm continuidade. Okay? E, portanto, dependemos dos políticos para definir as políticas, mas tornámos-nos independentes, entre aspas, a partir do momento que se cria uma visão de que essas políticas são de médio e longo prazo. Okay? E, obviamente, as políticas depois são discutidas na sede própria, procura-se um consenso mais alargado possível para que depois esses contratos sejam, de facto sustentados por uma procura de consenso. Não é? O que nós depois tentamos fazer, e reforçando essa ideia de que não se deve desresponsabilizar, portanto, reforçar o papel dos políticos, no caso destes instrumentos, que são instrumentos de política pública, nós temos conseguido procurar outras formas de financiar o desenvolvimento destas políticas públicas, nomeadamente através de projetos cofinanciados, nomeadamente de parcerias que fazemos com a indústria. E olhamos para essas parcerias, para esses projetos europeus, para esses projetos internacionais, como aceleradores da política. Okay? Nunca funcionam contra essa política, nunca funcionam em oposição à política, porque nós somos um instrumento de políticas públicas, mas são aceleradores, portanto ainda nos dá maior independência. Okay? Se eu tenho um contrato de um plano estratégico de 12 milhões de euros, se eu conseguir, via a tal capacidade de parcerias que faço internacionais, ir à Comissão Europeia buscar projetos europeus no mesmo valor, só reforço a importância do trabalho que estamos a fazer. Não é? E, portanto, eu reforço esta ideia de que, sendo instrumentos de políticas públicas, estamos a atuar no espaço público. Quem gera o espaço público são os políticos, que são quem nos representa, que encontrar um equilíbrio entre a responsabilização numa lógica de médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, alavancar outras formas de financiar como acelerador, é uma receita, não digo que é a receita perfeita, mas é uma receita boa. É um excelente caminho. Eu quero terminar esse nosso bate-papo convidando o Paulo aqui para brindarmos com o Guaraná Jesus, um refrigerante típico da nossa cidade, agradecendo pela presença dele aqui conosco. Ótimo. Muito obrigado. Valeu.